Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa discussão sobre mudanças climáticas, transição energética, COP30, no Entrando no Clima. Eu sou Mayara Bastianello, obrigada por você que está aqui, obrigada também sempre ao meu companheiro aqui de programa, Aurélio de Andrade Souza, VP de Energia e Inovação do NSI Group. Tudo bom, Aurélio? Tudo bom? Bom dia. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com você mais uma vez e falar sobre temas que adoramos falar. Energia, clima, mudança climática, eficiência energética, enfim, por aí vai. A gente vai longe, né? Vai. Sabe o que a gente não falou ainda aqui neste programa? Você sabe, diga para mim. Energia eólica. Pois é, vamos estrear hoje esse assunto. Olha, você sabia que o Brasil é o sexto maior produtor de energia eólica onshore do mundo? Aí você está aí me perguntando, o que é onshore? A gente vai explicar, e a gente vai explicar da melhor forma possível, porque a gente tem aqui... Eu vou dar o currículo dele e vocês vão achar que ele tem uns 60 anos, de tanta coisa no currículo que ele tem, né? É. Mas ele tem 31 anos. Eu podia ter contado depois, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente hoje conversa com o Matheus Noronha. Eu vou até ler, porque tem muita coisa aqui para não errar nenhuma. Olha, profissional do setor eólico, PhD e pós-doutor em estratégia e inovação de tecnologias limpas, autor dos livros Inovação e Sustentabilidade para a Transição Energética e Estratégias e Inovações para Organizações Cleantechs. Acertei, Matheus? Acertou sim. É um prazer estar com vocês, Mayara e Aurélio, e falar um pouquinho sobre essa temática de novas tecnologias, energias limpas e também transição energética. Coisa boa, né? Mais uma pessoa com brilho no olho para falar do assunto. A gente vê que ele gosta do tema também, né? Tá brilhando, né? Ele começou na energia eólica, na creche. A mãe dele ia pra, né, deixava ele ali na empresa de energia eólica. Lá ele aprendeu, viu o ventilador girando. É mais ou menos isso, né, que começou, não é, Matheus? Como é que você começou nesse mundo? Eu tô curiosa mesmo, porque, como eu disse, você é super jovem, né, já tem aí uma carreira tão consolidada. Muito bacana. Eu iniciei isso tudo na vida científica. Sempre me interessei por pesquisas, desenvolver pesquisas na área de sustentabilidade. Foi um prazer durante muito tempo. Offshore é bem novo no Brasil, né, Matheus? Como é que tá essa discussão internamente lá no seu ciclo? Não vou nem dizer na associação, mas você atua com vários atores, trabalha com EPE, com Ministério, enfim, é um tema multidisciplinar, né? Conta um pouquinho como é que está sendo esse desenvolvimento lá. Mas primeiro, explica pra gente, né, a diferença do offshore pro onshore, porque às vezes a gente tá aqui e a pessoa fica assim, mas estão falando, verdade, né? eu Falando grego? já Não, estamos falando inglês, mas mesmo assim, né? sim. Explica pra gente o que é, qual a diferença e daí depois a gente já continua. Não, fantástico. Nós passaremos por todos esses temas aqui durante a nossa conversa. Quando falamos de energia eólica, a energia eólica é energia proveniente da força dos ventos, né? Então, nós temos dois tipos de energia eólica, como você já mencionou e nos adiantou uma delas. A energia eólica onshore, que é a energia eólica a partir da força dos ventos em terra, e a energia eólica offshore, que é a energia a partir da força dos ventos mas em alto mar. As duas tecnologias têm se consolidado cada vez mais e o ranking global está dividido entre grandes potências e grandes nações como Estados Unidos, China principalmente, Alemanha, Espanha, e o Brasil figura entre as seis maiores indústrias de energia eólica. E a gente vai passar aqui por alguns desses pontos na discussão de hoje, especialmente sobre eólica offshore, mas eu acho que essa é uma boa introdução para a gente começar dividindo qual é a diferença entre os tipos de onshore e offshore. E o Aurélio então tinha te perguntado, desculpa, viu, Aurélio? Não, Passei isso é que a gente na já... frente aqui, me perdoa, mas é isso, né? Você tinha perguntado pra gente falar um pouquinho sobre como tá o Brasil na questão do offshore, né? Eu tava até vendo que até 2030 parece que já teremos alguns projetos aí, não sei como é que estamos. Legal. Então, antes da gente pular para o Brasil, eu gostaria de trazer um panorama global super interessante. A indústria eólica atingiu a marca de 1 terawatt de capacidade instalada. Esses são dados do Global Wind Energy Council. 1 terawatt é um marco para a indústria eólica. Quando olhamos esse 1 terawatt de capacidade instalada, que é a energia eólica que nós temos instalada no mundo, já em operação em diferentes lugares ao redor do mundo. Observamos que a eólica offshore, nós temos aproximadamente 75 gigawatts e o resto é tudo eólica onshore. Ou seja, a eólica offshore é uma tecnologia que tem se desenvolvido, ganhado maturidade e escala para sua produção de energia elétrica.
por que que essa escala ocorre? Essa escala ocorre pela potência nominal dos aerogeradores. É a potência dos aerogeradores. Enquanto temos aerogeradores com uma excelente potência também de eólica onshore, de cerca de 7 megawatts, alguns até um pouquinho mais, temos aerogeradores aí sendo trabalhados para serem implementados de até 18 megawatts, que foi anunciado recentemente na China. Então, tive a oportunidade de estar na China no ano passado, conseguimos ver algumas facilities de alguns fabricantes, como o caso de Mingyang, Goldwind, demonstrando que a tecnologia eólica offshore é uma tecnologia altamente escalável e que traz uma série de externalidades para industrialização não só das regiões portuárias, mas também de outras regiões para facilitar a produção energética nos países que decidem adotar a tecnologia das eólicas offshore. Bem interessante. Até um ponto que eu não tinha pensado, Matheus. Quer dizer, a transição, ou melhor dizendo, a complementação de eólica onshore com offshore é mais pelo, desculpa, pelo tamanho das máquinas, né? A possibilidade de ter máquinas muito maiores em alto mar. Esse é um dos drivers, digamos assim, é uma das questões. Isso é um driver e também é um grande desafio. Quando as máquinas aumentam, a potência nominal das máquinas aumenta, nós temos a necessidade de adaptar toda a nossa infraestrutura logística para acomodar essas máquinas. Então precisamos de portos com tratamento do solo, espaços de armazenagem, e é por isso que a gente diz que a indústria da eólica offshore, ela gera uma série de efeitos econômicos. Na literatura a gente chama isso de spillover effects, os efeitos de transbordamento, porque você traz esse desenvolvimento tecnológico para algumas regiões, mas a região ela vai precisar de mão de obra, de uma série de adaptações, e tudo isso gera mais trabalhos, gera mais emprego e gera mais oportunidades de negócio. E é assim que o Brasil precisa se posicionar. Eu já vou voltar na sua resposta sobre eólicas offshore e o contexto nacional. Não, prometo. Perfeito. Aqui é um papo nosso, né? É um bate-papo, tranquilo. Depois eu vou grudar em outra, né? Porque eu fiquei pensando. Eu estive num parque eólico onshore. E eu fiquei abismada com o tamanho, né, de toda a estrutura. E vocês estão me dizendo aqui que o offshore é muito maior. Maior ainda. Como que faz para chegar? Por exemplo, como que a gente faz para instalar botar uma usina eólica em alto mar? Como é que vai? Vai de navio? De avião nem pensar, né? Mas vai de navio, vai do quê? De helicóptero, né? Vai, né? Muito bom. Essa é uma pergunta fantástica. Bom, primeiro é importante entender que esses parques, eles estão no mar, né? E obviamente estando no mar, nós precisamos de uma infraestrutura adequada para desenvolver esses projetos. Então, são utilizados barcos especiais, né? Que até é um gargalo da indústria, né? Como esses barcos serão construídos, né? A gente tem alguns barcos chamados de Global Enablers que passam o mundo rodando e desenvolvendo esses tipos de projetos, e temos só alguns no nosso planeta disponíveis para desenvolver. Ponto é que esses barcos também podem ser adaptados para se desenvolver a tecnologia da eólica offshore. A infraestrutura geralmente se situa em regiões portuárias, por isso que a gente fala muito de trazer a estratégia de power shoring para as regiões portuárias, não só por conta das eólicas offshore, mas para facilitar na exportação de hidrogênio, de amônia, de outros insumos, mas trazer a nossa transição energética para a economia do mar. Nós temos muito a explorar dessa economia e as eólicas offshore estão lá. Então, o processo logístico ele acaba por ser facilitado. Retomando esse exemplo que eu dei na China, nós tivemos a oportunidade de ir para um porto na região de Guangdong, que é na região do sudeste ali da China. E ali, nesse porto, nós tínhamos fábricas de cabos, fábricas dos próprios aerogeradores, todos em uma região só. Então, com isso, você consegue reduzir o custo de desenvolvimento dos projetos, reduzindo também o custo de capital, porque você tem todo um processo logístico estruturado para atender a demanda desses projetos. Maiara, é um ecossistema tão complexo que tudo que vai para o mar, você sabe, ferruja, né? Não, tem essa salita ainda. é muito forte, né? Tem essa ainda. Então tem todo um desenvolvimento tecnológico em cima de transporte de energia, cabos subterrâneos, quer dizer, subaquáticos. Cabos subaquáticos. Toda a estrutura de fixação, suporte. E, Matheus, só para a gente contextualizar para quem nos ouve e não é especialista como você, que altura tem uma torre dessa
de um... Olha, as alturas são enormes, né? Então, a gente pode ter alturas aí de até 120 metros, né? Elas são super grandes. 120 metros é um prédio de 40 andares. A gente acha que não tem um prédio desse em São Paulo, né? Não tem um prédio de 40 andares de Gente, prédio. inclusive as estruturas, né, tem elevador, porque ninguém vai ficar subindo. Imagina um manutencista ficar subindo em torre por torre ali, né? Torre que a gente fala, né? Olha, tá Isso. também tô aprendendo aqui. Torre por torre, dá pra subir de escada, claro, que o elevador nem sempre funciona, mas imagina ter, né? Então, quer dizer, uma estrutura muito gigante. E as pás? Qual o tamanho das pás? As pás, elas também são enormes, podem chegar de 80, dependendo do aerogerador e da potência nominal, podem chegar de 80 até 120 metros. Então, isso depende. Tem uma coisa que é importante destacar. Foi descoberto a partir de pesquisas e o desenvolvimento desses projetos que quanto mais altos são os aerogeradores, mais a gente tem a possibilidade de aproveitar o recurso eólico, porque a velocidade do vento, ela vai variar de acordo com as regiões locais. Então, a inovação ela também consiste nesse processo de aumentar o tamanho dos aerogeradores, o diâmetro do hub, das pás, para aproveitar o recurso eólico, né? Trazendo para a realidade do leigo, né? Eu gosto de fazer essa conexão, né, Mayara? É sempre bom. Por isso que as eólicas no Brasil, elas estão onde? Nas regiões de montanha, no centro da Chapada Diamantina, norte de Minas, aquela região ali, ou na praia, né, que tem muito vento. Tô certo, Matheus? Tá correto. A maior parte dos nossos projetos de energia eólica estão situados em 3 lugares específicos. Na região Nordeste, temos ali algum projeto na região Sul e também na região Sudeste. Se concentram, assim, hoje a nossa capacidade instalada no Brasil, que já chega a 33 gigawatts. E eu acho que a gente está costurando muito bem para chegar nas eólicas offshore e explicar o contexto, né? É isso aí. Muito bom. E aí queremos saber, né, como é que estamos, porque, claro, não temos, né, um parque eólico offshore, mas temos muito potencial, né? O litoral brasileiro, basta você estar ali no Nordeste, que você sente ali, né? Que tem um potencial de ventos muito forte. E no mar é mais ainda, mais até do que na costa. Sim. Então, como é que a gente está hoje nisso? Fantástico. Bom, de acordo com a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, nós temos um potencial para explorar as eólicas offshore de cerca de 700 gigawatts. Mas se formos revisitar os documentos do Banco Mundial que consideram águas profundas, esse potencial sobe até para 1.200 gigawatts para se explorar de eólicas offshore. Significa que a gente vai desenvolver todo esse potencial? Não. Isso é só um potencial para o desenvolvimento da nossa economia do mar via uma fonte de energia renovável. Atualmente, o Brasil não possui nenhum aerogerador de energia eólica offshore e nenhum megawatt instalado da capacidade de eólicas offshore. Por quê? Porque nós estamos agora discutindo o marco regulatório das eólicas offshore, que ontem, no dia 12/12, foi aprovado do Senado Federal para ir para a sanção presidencial. Esse marco é substancial para o desenvolvimento da tecnologia, ou seja, não é possível ter eólicas offshore enquanto a gente não tem um marco institucional que gere segurança para regulação, leis, acomodar questões sociais e ambientais da forma mais clara e transparente. Essa é uma questão fundamental, né? Assim, a segurança jurídica para o investidor poder realmente fazer os investimentos e desenvolver toda essa indústria. Aproveitando, esse marco foi importante também para outras fontes de energia. A geração distribuída também foi contemplada, né, dentro do marco e segue para a sanção agora. Então foi um ponto positivo para o setor de energia renovável no Brasil, como um todo. Muito né? bom. Tô pensando aqui, né? Vocês estão falando, tô ouvindo ali o Matheus falar, e claro que não temos ainda, porque temos que ter um marco e tudo mais. A partir do momento que a regulação estiver valendo e por aí vai, aí passamos por quais desafios aqui no Brasil para a gente colocar um parque eólico offshore De pé, né? de pé, né? O que o setor vai enfrentar de dificuldades? Perfeito. Geralmente dizemos que os desafios também trazem oportunidades de negócio, né? E quando uma indústria inicia do zero, como se está iniciando, obviamente para as eólicas offshore a gente tem uma transferência de capacidades e competências muito latente, porque elas são provenientes
indústria do oil and gas e da indústria da eólica, que já estão muito bem estabelecidas na conjuntura nacional aqui. Atualmente o Brasil tem mais de 33 gigawatts de capacidade instalada em eólicas onshore, por isso figura entre os 6 países no ranking global. Isso viabiliza que a gente possa transferir algumas competências. Mas em escala de desafio para as eólicas offshore, a gente tem que olhar 2 esferas que, na minha perspectiva, são interessantes para a nossa conjuntura. A primeira esfera é a esfera de desafios da nossa regulação. Então, não é só ter o marco regulatório, são quais serão os leilões de área que serão endereçados. Devemos considerar os critérios qualitativos e quantitativos para poder cobrar a cessão de uso do mar. Então, isso é um trabalho que eu tenho feito com diversas instituições fora do país também, para identificar quais os melhores critérios a serem adotados consoante o desenvolvimento e a maturidade da tecnologia. Então a gente observa que para cada país os critérios vão se diferenciando, não só pelas regiões geográficas, mas o que é mais viável para aquele momento da tecnologia. Obviamente, a China não vai estabelecer o mesmo leilão de área com os mesmos critérios que o Brasil, o Reino Unido também não, a Alemanha também não. Cada país tem o seu momento de desenvolvimento da tecnologia. E esse ponto regulatório é fundamental, pois estamos num momento de discussão de isonomia entre as fontes e os subsídios. A gente não quer falar sobre subsídio agora. Então a gente precisa criar uma estrutura regulatória que atenda as eólicas offshore. Então essa é a primeira esfera de desafios. A segunda esfera de desafios são os desafios associados à nossa cadeia produtiva e cadeia de valor. Então, as eólicas offshore, elas não são para agora, 2025. A gente está falando de ter eólicas offshore para 2030, 2031, onde a conjuntura econômica mudará. Só que até lá, nós precisamos preparar a nossa cadeia de valor e a nossa cadeia produtiva. E esse é um trabalho de médio e longo prazo. E o que é trabalhar a nossa cadeia produtiva e cadeia de valor? Preparação dos portos, preparação das fábricas, apoiar as estratégias de power shoring e estratégicas de política energética, e assim a gente consegue preparar e respaldar um setor para que se desenvolva de forma robusta e com as competências necessárias para entregar a energia eólica offshore na próxima década. Matheus, eu vi muita gente já falando assim, por que o Brasil está entrando nisso com tanto território, com tanta área? Por que a gente está indo para uma nova indústria, vamos chamar assim, né, de nova, com desafios grandes, se ainda tem tanto espaço dentro da Terra? Aurélio, essa pergunta é fantástica e fundamental. Eu quero começar, eu sei que um ponto da nossa pauta vai ser falar sobre questões globais, né? Eu quero começar dando alguns dados super interessantes. A IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável, estimou que no final de 2023 foram instalados 510 gigawatts de energia renovável no mundo. Tá? E o que isso significa? Que o mundo tem uma meta do Net Zero de triplicar essas energias limpas. E a gente está muito longe dessa meta, muito longe dessa meta. Se a gente quiser, se o planeta quiser alcançar essa meta para evitar mudanças climáticas e fenômenos que estão acontecendo de forma inesperada, a gente vai ter que apostar nas energias renováveis. E tão longe dessa meta de Net Zero, se a gente continuar nessa passada, nós não alcançaremos essa meta. Então, o planeta e as pessoas precisam buscar alternativas de energia limpa que tenham capacidade de escalar e evitar impactos tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social também. A tecnologia eólica offshore é uma candidata nessa capacidade de escala justamente pelo início da nossa conversa, pela capacidade dos aerogeradores, pela sua potência e pela forma que a gente consegue escalar essas inovações ao longo dos próximos anos. Então aqui eu trago um dos pontos. O outro ponto é quando a gente fala em energia renovável e eólicas offshore, a gente não está falando simplesmente de colocar novas fontes de energia elétrica. Nós estamos falando num trabalho de industrialização. Então, de acordo com alguns dados da Wind Europe, para cada 1 gigawatt instalado de eólicas offshore, são quase 2,3
3 gigawatts, são quase 2,3 bilhões de euros investidos nas economias. Então, assim, é um montante financeiro expressivo e que gera uma série de impactos para as regiões locais. Então, segundo, é um trabalho de estruturação e política. E o terceiro é um trabalho de industrialização das regiões portuárias e de indústrias que estão precisando ser movimentadas. Então, quando você fala em eólicas offshore, você está falando sobre movimentar o mercado de embarcações, estaleiros, portos, e a gente precisa olhar as eólicas offshore, as tecnologias de baterias, hidrogênios, dessa maneira para os próximos anos. Então, o Brasil aproveitará muito. Óbvio que a gente tem que equacionar com a oferta de fontes renováveis que a gente tem hoje na nossa cesta de oportunidades. O Brasil é um país abundante e tão rico de recursos, né? Isso aí. Sol, né? A gente fala muita energia solar aqui também, ventos, enfim, e tudo mais nessa seara também. Agora, Matheus, a gente já falou, né, aqui em outras ocasiões do programa, muito sobre os desafios que essa indústria enfrenta no Brasil, né? Muito se fala de alguns impactos que os parques eólicos têm ali nas comunidades. Claro que também tem um trabalho muito de mitigação desses impactos, né? Através de investimentos locais, em projetos culturais, sociais enfim. Queria que você falasse um pouco hoje, né, sobre quais são os desafios nesse sentido que a indústria eólica cada vez mais tenta mitigar e ser cada vez mais apenas pontos positivos. Tá, perfeito. É importante a gente entender que o critério de escolha das fontes, ele se dá de acordo com a necessidade da nossa matriz energética para a gente poder equacionar a segurança do nosso sistema e evitar com que apagões aconteçam, como já vivemos essa experiência no passado. Cada fonte tem a sua característica técnica, né? Então, algumas fontes, elas têm uma geração mais constante, outras fontes têm uma geração um pouquinho mais flexível e variável. Então, a seleção da fonte, ela deve ser de acordo com a necessidade energética das matrizes e tudo. Por isso que a transição energética, ela se chama transição energética. É uma transição gradativa e que precisa considerar os recursos naturais e as características de cada região geográfica. Esse é um ponto importante. Cada fonte tem um desafio. Quando vamos para a energia eólica, é importante a gente mencionar que é muito necessário tratarmos quais são as regulações daquele lugar, qual é o distanciamento necessário de determinadas comunidades em relação aos projetos que serão desenvolvidos, o que esse distanciamento pode gerar de efeito, tanto positivo quanto negativo para algumas comunidades. A gente sabe que a tecnologia eólica é uma das tecnologias que gera menos emissões de carbono. Durante a sua produção gera zero, mas durante a sua cadeia produtiva é uma das tecnologias que gera praticamente quase nada, só perdendo para a nuclear em termos de geração de emissões de gases, né? Então, do ponto de vista de produção de energia elétrica, a energia eólica é uma tecnologia que realmente possui vantagens, mas isso vai muito além das emissões, e é isso que a gente precisa observar. A transição energética ela tem que ser social e inclusiva, incluir comunidades. Então, se alguns empreendimentos, de algum modo, afetarem comunidades em volta, a regulação precisa se moldar para estabelecer qual é o distanciamento que esses projetos têm que ter de comunidades, qual o impacto, por exemplo, que alguns ruídos podem causar para determinadas comunidades, e a gente precisa trabalhar nisso e trabalhar na regulação em torno disso. Então, a questão regulatória ela é fundamental para mitigar esses desafios, obviamente em trabalho com colaboração com as empresas. Quando a gente parte para offshore, os impactos seriam na rede pesqueira, né? Exploração de petróleo, nas áreas de pesca, principalmente da pesca tradicional. Imagino que isso também está no radar de vocês, né, que estão discutindo esse tema. Isso, essa parte é fundamental porque, como nós estamos falando da economia do mar, existem uma série de atividades no mar que precisam ser mapeadas para que esses projetos sejam desenvolvidos em áreas em que essas atividades não ocorram. Atividades de navegação, atividades de pesca. Para isso, existe
o planejamento espacial marítimo. O planejamento espacial marítimo é um instrumento que avalia todas essas atividades para dizer quais as áreas estariam disponíveis para passar pelos leilões de área. Existem instrumentos equivalentes como análise de sensibilidade, inclusive o próprio Banco Mundial lançou um relatório na metade do ano chamado Sensitivity Analysis Maps. Muitos dos países não têm o planejamento espacial marítimo, porque ele é um instrumento que ele não é um instrumento estático, ele é um instrumento que ele se renova constantemente. Então, às vezes, uma comunidade de pesca que está numa região, daqui 5, 6 meses ou daqui 3 anos, ela não está mais naquela região, ela está em outra. Então, esse instrumento, ele precisaria, tecnicamente, ser um instrumento adaptado de forma constante. Não significa que a gente não precisa de um planejamento. Então, análise de sensibilidade incorporam a riqueza desses instrumentos para avaliar as regiões e evitar com que esses impactos e externalidades dos parques eólicos offshore ocorram em determinadas regiões. Então, esse é um ponto de super importância e que não dá hoje, a gente precisa aprender com o passado, né? Não dá hoje para a gente desenvolver sem considerar regulação e planejamento. Então, essas duas coisas são fundamentais se a gente quiser fazer uma transição energética a partir de baterias, hidrogênio, mercado de carbono. Mais do que tudo, também foi um dos projetos aprovados recentemente. Eu gostaria de entrar nesse assunto Por do favor, hidrogênio. claro. Mas antes disso, Matheus, me tira uma dúvida também. Bom, quando eu iniciei nesse setor, os aerogeradores, o maior que tinha era de 600 kW, algo assim, né? E antes disso, a gente tinha aqueles aerogeradores que rodavam na altíssima velocidade. E aí se dizia, na época, que criava um problema com pássaros migratórios. Hoje, os aerogeradores eles geram assim. A engrenagem lá dentro da nacelle, né, que é aquela caixa que fica lá em cima. Às vezes a gente usa muito termo de leigo aqui para o pessoal que está nos escutando entender, né? A nacelle é aquela área que tem as engrenagens, o gerador, essas coisas todas. Ali é que faz a transformação da energia, né? E as pás, elas geram uma velocidade muito lenta, às vezes, né? E você deve ter escutado muito disso. Assim, as eólicas não são bem-vindas porque estão nas rotas de pássaros migratórios. Aí eu fico pensando, só se o pássaro for suicida, né? Porque ele tem que acertar a torre, acertar aquela pá que está gerando naquela velocidade. Fala um pouco sobre isso. Como é que você discute isso internamente? Como é que chega isso para vocês? Legal, esse é um tema de muita importância no setor, porque a preservação das espécies ela é fundamental e, mais uma vez, a regulação e o planejamento para desenvolvimento dos projetos é fundamental para mapear áreas em que essas rotas migratórias elas não são tão constantes e podem ser reduzidas em termos de impacto. Atualmente, a gente tem uma série de tecnologias já de inteligência artificial, centros de operação, que conseguem monitorar não só essas rotas, mas monitorar a constância dos tipos de espécie para evitar esses impactos, né? Então, temos alguns mecanismos tecnológicos de operação que também podem auxiliar na mudança do rotor, isso colabora, mas mais do que tudo, a regulação deve ser o principal ponto para que evitem essas questões, tá? Porque, mais uma vez, se a gente pensa em fazer uma transição energética, por que desenvolver um projeto eólico numa região de uma rota migratória? Tá? Então isso é fundamental. E as empresas têm se adaptado cada vez mais a essa realidade para evitar com que os projetos estejam situados nessas áreas. E a gente fala nas onshore, a gente fala da vida, né, de pássaros, aliás, no onshore, né? No offshore, a gente fala da vida marinha também, né? Porque tem que ter essa preocupação ainda mais. Sim, com certeza. No offshore a gente tem algumas diferenças, mais uma vez voltando para as diferenças técnicas das tecnologias. Eu acho que não existe tecnologia melhor, uma melhor que a outra, elas são complementares e cada tecnologia tem uma característica para uma finalidade. Lá no Nordeste, Mayara, assim, está se falando muito dos hubs lá de hidrogênio, né? E eólica como sendo uma das principais fontes de geração de energia para absorver tanto essa energia abundante e quanto ser um local próximo de uma potencial exportação para a Europa, que o Nordeste brasileiro é o ponto mais próximo da Europa no nosso continente para lá, né? Como é que vocês estão olhando isso, Matheus? Como é
Eu acho assim complexo você botar molécula de hidrogênio, transformar em amônia, botar no navio, levar para lá. Como é que está essa discussão interna? Que legal, Aurélio, muito bacana. Eu tive a oportunidade de visitar uma série de facilities também fora do Brasil. Tivemos a oportunidade de no Reino Unido conhecer algumas fábricas de eletrolisadores. Foi super interessante nos últimos anos, porque para o Brasil em específico, o hidrogênio é uma alternativa para impulsionar a nossa demanda, né? Então, hoje o Brasil vive um momento que a gente precisa destravar os caminhos da demanda e ter um crescimento econômico para justificar a inserção de mais tecnologias de energia renovável em nosso sistema. Isso é fundamental a gente compreender. E algumas dessas tecnologias são as tecnologias que eu mesmo gosto de denominar que são tecnologias que não são business as usual. São tecnologias que vão promover esse desenvolvimento. O hidrogênio entra nessa cesta de tecnologias porque o hidrogênio é um eletrointensivo. Então, para você realizar o processo eletrolítico, você precisa de muita energia elétrica. E aí, quando a gente tem muita energia elétrica, a gente vai ter demanda por essas energias. Então, o hidrogênio se posiciona assim, tá? Para o Brasil, né? Para o mundo, o hidrogênio será um combustível alternativo para poder diminuir os impactos e emissões poluentes. Por isso que muita gente se interessa no Brasil, nas parcerias do Brasil, para poder ter esse hidrogênio verde do Brasil, e até o Brasil precisa começar a olhar cada vez mais o mercado interno de abastecer o seu suprimento a partir de combustíveis de aviação e outras coisas por hidrogênio, né? Então, hoje a gente até falou, temos especialistas aqui em hidrogênio, que me deixa mais feliz ainda ver que o mercado tem mudado, porque a gente discutiu isso na Beólica há 6 anos atrás e ainda não tinha essa concepção enraizada de como o hidrogênio poderia ser uma revolução para o sistema econômico convencional que a gente tem, tá? A gente não está falando de uma transição súbita, mas o hidrogênio é uma commodity que pode ser facilmente comercializada, obviamente com as suas devidos cuidados e regulamentações, que poderá substituir o sistema econômico que a gente conhece hoje, tá? Então a gente vai poder usar o hidrogênio como um combustível e substituir isso por fontes poluentes, né? Então. Às vezes você me corrija se eu estiver errada, né? Mas eu tava. É interessante também ver, porque muitas pessoas falam, não, mas realmente o hidrogênio usa água nesse processo todo, né? E aí o resultado disso é, por exemplo, na prática falando, né? Você tá ali, tem um ônibus numa frota que o ônibus ali, ao invés de produzir. Produz água, né? É o resultado. Só que ele precisa de água para isso. E eu achei muito interessante uma alternativa, acho que do Ceará, de uma empresa do Ceará, que eu tava vendo no ASE, de pegar dejeitos, como é que a gente pode dizer? Rejeitos, né? Resíduo sólido. Exato, e também esgoto mesmo, né? E usar isso, tratar, é claro, e usar isso para produzir o hidrogênio. Quer dizer, uma coisa vai solucionando a outra, porque, claro, a gente tem que pensar que para produzir hidrogênio se utiliza água, além de energia e tudo mais, mas isso também pode ser uma solução para um outro problema, que é justamente esse de onde você vai jogar o esgoto das cidades e tal. Então, é muito legal ver como a cadeia se alimenta, né? Sim, existe uma retroalimentação entre as indústrias e por isso a gente volta também na pergunta que o próprio Aurélio comentou e respondendo a sua também, Mayara, que é o seguinte, a estruturação desses hubs é fundamental, porque você precisa colaborar com a estruturação a redução de custos para a estruturação desses projetos, porque o eletrolisador ainda é muito caro. A membrana de prótons do eletrolisador, que é um item do processo de eletrólise, é muito caro. Mas eu não quero entrar nesses pontos técnicos aqui. A gente só tem que entender que esses projetos hoje estão ganhando escala na sua maturidade tecnológica. E para ganhar escala, 2 coisas são importantes: regulamentação e criar hubs de estrutura que auxiliam na redução desse custo de capital do CAPEX dos projetos. E aí, vou dar um exemplo para o hidrogênio e as eólicas offshore que muito se fala, né? A gente poderia trabalhar de forma a ter uma sinergia entre essas tecnologias, porque você disse que usa muito a água. Onde fica a eólica offshore? No mar, correto? Então, você fica no mar, você já tem plataformas de petróleo ali produzindo coisas no mar. A gente poderia adaptar plataformas de petróleo onde utilizaria essa água, realizaria o processo de dessalinização, eletrolização,
compressão e até exportação. Dependendo de onde dependendo de onde esses projetos estariam, o hidrogênio talvez não precisasse nem retornar à costa, poderia ser exportado futuramente. Mas isso é um cenário onde essas tecnologias já teriam um custo competitivo para esse desenvolvimento. Até lá, o que nós precisamos fazer é preparar a cadeia produtiva e preparar a nossa regulação para acomodar esses projetos nos próximos 10 anos. Posso puxar mais um tema? Claro. O armazenamento de energia. A gente está vendo aí, o Brasil está com uma estrangulação na transmissão de energia do Nordeste para o centro de carga, que é o Sudeste, né? E existe um termo em inglês que é curtailment, que é o corte, que é a restrição, né, do despacho da energia. E uma alternativa é você armazenar isso, seja na molécula de hidrogênio, seja no armazenamento de eletroquímico, em baterias. Como é que você está vendo isso, Matheus, essa oportunidade, né, que o Brasil está tendo agora, de também avançar na regulação de armazenamento de energia, para aproveitar justamente essas horas que o sistema está estressado, que você não tem como despachar, mas você tem como armazenar, seja na molécula. Como é que vocês estão discutindo isso lá dentro? Faz sentido isso? Nossa, faz um super sentido. O armazenamento é uma solução setorial que ela pode... Nessa pergunta ela já me levou para os dois caminhos, né? Pode ser por baterias ou pode ser por hidrogênio. A solução de armazenamento ela vai permitir com que a gente consiga fazer com que o excedente da geração de energia limpa possa ser armazenado para ser utilizado em outros momentos. Tá aí mais uma das soluções tão importantes do hidrogênio e dos hubs de energia. Isso vai fazer com que a gente evite algumas questões sistêmicas, como você mesmo mencionou aqui, como o caso do curtailment, que é o corte de geração, em alguns casos específicos. Então, quando a gente está gerando muito os parques além do que é necessário, falando assim basicamente, além do que é necessário, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, manda uma informação que é necessário fazer esse corte de geração, né? E isso tem um impacto para os nossos geradores de energia elétrica. O armazenamento, ele endereça uma solução para esse tipo de problema. Então, se você não precisaria, né, em alguns casos, mais fazer esse corte de geração. Poderia armazenar, desviar, né? Utilizar de outra forma, né? As alternativas, elas se ampliam, por isso as novas tecnologias são importantes. Você armazenaria essa energia de outra forma para fazer o despacho ou a sua utilização para outras questões, né? Então, por isso que a gente precisa ter uma matriz de energia elétrica com diversas fontes. Cada fonte tem um papel, né? E acho que a humanidade ela está está observando esses caminhos alternativos para criar matrizes elétricas diversificadas, que é isso que a gente precisa no nosso Brasil e no nosso planeta também. Essa é uma mensagem para a nossa COP. Né? Se você quiser puxar esse gancho aí, né? Você sabe, né? Aqui a gente está aí no caminho para a COP30, né? E é claro que as energias renováveis, energia limpa, vai ser, como está sendo, né? Mais ainda no que vem, o foco das discussões aí da COP30. A gente sempre fala por aqui também que a gente tem ali a região amazônica, apesar de ser a sede da próxima COP ali, em novembro do ano que vem, ainda é uma região muito dependente das termoelétricas, né? Então, queria que você me falasse o que as eólicas vão trazer, o que o setor eólico vai trazer aí para a COP30 como um importante player nessas discussões. Bom, bacana. A nossa principal porta-voz, quando a gente fala de eólica, é a doutora Elbia Ganum, e a participação da Abeólica e da própria Elbia tem sido constante nos últimos anos. A Elbia também é vice-presidente do Global Wind Energy Council, e a gente tem que entender que a energia eólica ela é uma das fontes que vai auxiliar nesse processo de transição energética, mas sozinha ela é só mais uma fonte de energia para auxiliar. Então, a complementariedade entre as tecnologias, ela é fundamental. A eólica, a indústria eólica tem trabalhado de forma ascendente nos últimos anos e do ponto de vista global tem tido sucesso, mas alguns mercados vão precisar
passar por alguns ajustes do ponto de vista industrial para continuar ascendente essa produção. Então a gente sabe que por conta da pandemia e por outros fatores tivemos algumas questões que atrasarão o desenvolvimento desses projetos. Isso pode impactar. A COP é um bom momento para a gente despertar uma mensagem de que o mundo está vivendo um colapso climático. Então o que acontece é que a temperatura nossa global ela está aumentando. Não adianta a gente falar que não está. Então eu queria até deixar a dica de um livro chamado The Climate Book, que foi uma compilação da Greta Thunberg de diversos cientistas ao redor do mundo, que traz um painel da NASA que mostra o aumento da temperatura de 1700 até agora. E aí é muito legal no início desse livro, porque o que ela fala? Ela fala, olha, algumas variáveis fazem com que a temperatura do mundo aumente. Quais são essas variáveis? Por exemplo, produto interno bruto, a riqueza de algumas nações, a distribuição dessa riqueza, como é que ela está, e a transição energética e a COP tem a oportunidade de passar essa mensagem. Como a gente faz com que essa transição colabore não só na distribuição de riquezas e no apoio como essas energias vão resolver esses problemas ambientais, mas sociais também. Então, a energia eólica, como papel, tem o papel de mandar essa mensagem, além de uma mensagem puramente industrial. Então, a gente precisa crescer como indústria, continuar crescendo como indústria, precisa dos sinais de investimento, os marcos regulatórios sendo aprovados, o marco do mercado de carbono, que é um ponto de inflexão fundamental. Poxa, a gente está falando de mercado de carbono, o William Nordhaus ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1900 por falar de mercado de carbono, Cap and Trade and Carbon Taxes, e a gente está desenvolvendo a regulação só agora no Brasil, no caso em 2024, alguns países criaram seus próprios mercados. Então essa discussão ela não é nova, Mayara e Aurélio, essa é uma discussão já antiga, só que a gente tem que dar uma roupagem para o momento que estamos vivendo. E as tecnologias de energia, os seus porta-vozes e os seus representantes durante a COP precisam ter isso como principal vetor comunicativo durante a COP. Muito bom, maravilhoso. Bom, agora eu queria deixar esse espacinho final aqui, porque o Matheus trouxe os livros dele aqui, queria que você falasse um pouquinho, claro, né, do seu trabalho. Isso aqui você vai dar para o Aurélio, né? Vou dar um para cada um. Bom, eu tô puxando para o Aurélio, porque ele é o cara da energia aqui, eu só obedeço. A gente divide. Né? Se vocês dividem, tudo bem. O que importa é que o conhecimento seja transferido e compartilhado. É isso aí, Matheus. Mas mostra seus livros pra gente. Poxa, legal. Bom, Bom, eu escrevi 3 livros, mas eu trouxe 2, dos quais abordamos sempre energia, então esses são super interessantes. Esse aqui é Inovação e Sustentabilidade para a Transição Energética. Sou eu e o meu coautor, Juliano Martins, um grande parceiro também de jornada nas pesquisas científicas e no trabalho com energia. E esse livro que é As Estratégias e Inovações das Organizações Clean Tech. Esse é um livro acadêmico de caráter científico, então aqui contém todas as pesquisas que eu desenvolvi durante os últimos 7 anos, todas não, mas algumas delas, só focadas em organizações de tecnologia limpa. Então a gente fala muito da transição energética em utility scale e larga escala, mas como startups que promovem as tecnologias limpas podem ajudar? Como empresas que utilizam internet das coisas para fazer o monitoramento de saneamento ambiental e de desperdício de água, como empresas que conseguem comercializar cotas de energia solar podem auxiliar no fornecimento de energia. Então a gente tem aqui casos de em startups de organização Clean Tech fornecendo cotas de energia limpa para redes de padarias fazerem o suprimento dessas padarias a partir de energia limpa. Então, esse foi um dos livros, e esse é um livro aqui que passa uma mensagem mais voltada para o utility scale, que é como as novas tecnologias de energia limpa poderão nos auxiliar na transição energética. Então, aqui a gente fala sobre cibersegurança, armazenamento, falamos sobre as eólicas offshore, que são as minhas queridinhas, né? Acho que já deu para ver. Falamos de várias tecnologias aqui que endereçam esses pontos da nossa transição energética. E no fundo, no final do livro, a gente mostra um pouquinho. Para que a gente realize a transição energética, a gente vai precisar entender qual que é o papel da diversificação da matriz elétrica e como essas outras fontes vão impulsionar a nossa transição de forma equitativa, justa
e inclusiva também. Matheus, muito obrigado, assim, fantástico, assim, a clareza como você colocou as coisas. Estou curioso para ver os livros também. Vou compartilhar também com minha equipe. O Gabriel, que é especialista em energia, gosta de hidrogênio, Que está de aqui inovação, conosco também. está aqui conosco, está acompanhando aqui de perto. E, enfim, agradecer o nosso convidado, né? Deixar para você Nosso as PhD, honras, hoje temos um acadêmico aqui que pós-doutorado. Nossa, e que fala claramente, né? Muito gostoso muito ver isso. Matheus Noronha, muito obrigada. Foi um prazer e tá convidado para uma próxima edição aí, pra gente voltar a falar disso, falar de tecnologia também. Obrigada, viu? Muito obrigado, o prazer é meu e estou sempre à disposição. É isso, e aí. esse Entrando no Clima fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Eu adorei também. Eu não conhecia pessoalmente, né? Eu já tinha acompanhado alguma coisa que a Mayara tinha partilhado. E foi um prazer te conhecer. Foi um enorme prazer. Eu queria deixar uma outra mensagem que talvez seja relevante. Um dos livros está disponível em audiobook, a gente deixou aberto no YouTube para as pessoas que se interessarem. Então a gente vai deixar até a metade de 2025 ele aberto no YouTube. Ah, legal. Mas Maravilha. então de ano novo. Vamos botar o link lá na nossa... Esse aqui já tenho certeza que hoje à noite ele já vai... Eu vou para casa ouvindo, provavelmente. Não, eu já tava querendo ler. Já tava querendo ler. Ele é o negócio... O Gabriel vai ouvir. Depois É um eu vou passar prazer. pro Gabriel também ler. Com certeza. Obrigada, Matheus. Obrigado, Até a Matheus. próxima. Muito obrigado. E esse Entrando no Clima fica por aqui. A gente volta numa próxima ocasião. A gente espera vocês. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Mayara. Obrigada, Aurélia. E até a próxima. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.